Bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Vamos entender agora a área de preservação permanente e a reserva legal. E você sabe me dizer se é possível a exploração da área de preservação permanente? O professor André Barbieri irá responder essa e outras questões na aula que começa agora. Não se esqueça que os nossos orientadores de aprendizagem são treinados para esclarecer dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o ritmo e o aproveitamento de estudos de cada aluno. Envie suas dúvidas para o seu orientador. Bons estudos! Vamos iniciar agora o estudo no que diz respeito àquele espaço ambientalmente especialmente protegido. Faça uma gentileza. Anota no seu artigo, aí no seu caderno, perdão, o artigo 3º, inciso 2º. Vem para cá. Vamos falar da área de preservação permanente, popularmente conhecida por APP. A APP, nós temos o conceito dela lá no artigo 3º, inciso 2º do novo Código Florestal. E vamos falar de forma simples, né? Compreenda da forma mais tranquila possível. Qual é a importância? O que vem a ser uma APP? Anota lá. A APP pode ser tanto aquilo que diz respeito à zona urbana, quanto também à zona rural. E a APP, conceitualmente, lembra que ela é de fundamental importância, tanto para o homem, quanto para a natureza. A APP ela é fundamental em todos os aspectos. E por essa razão, verifica só o conceito dela. A área de preservação permanente é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Então pode não ter vegetação nativa e ainda assim será considerada aquela região uma APP? Ainda assim. Com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Verifique então que a APP ela tem tanto a importância do que diz respeito ao meio ambiente, como também para a sociedade. Sabendo disso, você tem que lembrar que não importa se a cobertura está ali ou não presente, e mais, nós temos a APP tanto na possibilidade de aquilo que diz respeito a uma zona rural, como também na possibilidade de uma zona urbana. Começamos agora as discrepâncias do novo código. Por qual razão? O novo código ele é uma coxa de retalhos. E uma coxa de retalhos que foi fruto de um embate entre ruralistas e ambientalistas. Aí você pensa, bom, se algo é fundamental, tanto para a sociedade quanto para a natureza, é óbvio que eu não vou permitir desmatamento. É óbvio que eu não vou permitir exploração. Pois é. Anota a pergunta. É possível explorar APP? Então anota lá. É possível explorar APP? E a resposta é sim. É possível sim explorar uma APP, desde que a exploração não seja aquela exploração irracional. A exploração tem que ser chamada exploração sustentável. Então a APP pode ser sim explorada e deve ser explorada de forma sustentável. Maravilha? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, anota lá. É possível suprimir ou restringir uma área de APP? É possível suprimir ou restringir uma área de APP? Mais uma vez, discrepâncias, né? Por mais fundamental que seja a área, é possível sim. Então anota, é possível suprimir uma APP desde que esteja presente, no mínimo, o interesse social ou a utilidade pública, ou um baixo impacto ambiental. Anota lá, dá uma lidinha no artigo 7º do novo Código. O artigo 7º traz essa informação. E, estranho, né? Porque você fala, mas espera lá, professor, é uma APP, é de fundamental importância, e ainda assim eu pode explorar de forma sustentável,
e pode inclusive realizar a supressão dela, desde que tenha em seu motivo um desses três que eu acabei de explicar. Beleza? Feito isso, a pergunta que já inclusive caiu agora na prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é o acesso a uma área de APP por parte de animal e também por parte do homem. Acesso a uma área de APP, tanto por parte dos animais quanto por parte dos homens. É possível acessar uma APP? É sim. Anota a resposta. A resposta está no artigo 9º do novo Código. E quando que eu vou permitir o acesso? Quando que eu vou permitir o acesso a uma APP, quer seja do animal, quer seja do ser humano? Quando for para buscar água, tá? Então olha só o que diz o artigo 9º. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Reprodução literal caiu agora no TJ do Distrito Federal. Idêntica pergunta. Então, lembra que essas perguntinhas que eu estou pedindo para que você faça no seu caderno, reproduza aí, é sempre com base em provas das mais recentes. O código é muito, muito novo. Então, nesse momento em que ainda não há uma doutrina de forma substancial consolidada, a pergunta é basicamente posição dos tribunais, posição essa que já está consolidada faz tempo, então não tem muito o que se preocupar com isso, ou então texto de lei. Beleza? Vamos para frente. Nós temos ainda duas formas, duas espécies, dois reflexos de APP. Anota lá. Nós temos as APPs que já existem. Nós temos as áreas que já existem. Artigo 4º, por gentileza, do novo Código. E nós temos o artigo 6º, aquelas que ainda não existem. Então, repetindo, nós temos o artigo 4º e nós temos o artigo 6º. O artigo 4º são as já existentes e o artigo 6º são aquelas que ainda precisam ser criadas pelo poder público. A questão é simples, é verificar o direito à indenização. Anota, as do artigo 4º não possuem direito à indenização. Essas áreas já existem. Então, as APPs do artigo 4º, que já existem, não geram direito à indenização. Entretanto, toma cuidado com o artigo 6º. O artigo 6º, as APPs que ainda precisam ser criadas, a pergunta é, pode agora surgir o direito daquele particular de ter a indenização a seu favor? O Estado tem o dever de indenizar? A questão é controvertida, mas você pode ficar tranquilo do seguinte: se existir esse esvaziamento, se existir efeitos concretos naquela região, há sim possibilidade de indenizar. Então, repetindo, para o artigo 4º, em que já estão criadas, já existem a APP, não há possibilidade de indenização. Para o artigo 6º, em que ainda terão que ser criadas, ali é possível agora você estabelecer uma regulamentação diferente, inclusive ensejando o direito à indenização. De APP, de tudo que é essencial, tanto à natureza quanto ao homem, exemplo, mata ciliar, por exemplo, né? Nós temos essa compreensão. Lembra, a APP é tanto urbana quanto rural. Muito próxima, é aquilo que diz respeito à reserva legal. Então nós vamos aqui continuar os espaços ambientalmente tutelados e vamos falar da reserva legal. Reserva legal. Também encontra o seu conceito lá no artigo 3º. Logo abaixo do conceito da APP, nós já temos o conceito da reserva legal. E agora a reserva legal, ela tem algumas peculiaridades que nós não encontramos na APP. Primeira característica da reserva legal, ela é sempre voltada ao imóvel rural. Então, a primeira característica da reserva legal é que ela é sempre voltada ao imóvel rural. Segunda característica da reserva legal é que nós temos uma espécie de tabulação.
nós temos percentuais fixos a depender da região em que estamos no país. Então essa é a segunda característica da reserva legal. Tranquilo até aqui? Maravilha. Agora tem uma pergunta que é fundamental. Pergunta essa que pode inclusive aparecer numa prova oral. Entenda o seguinte. Eu acabei de falar para você que reserva legal é só no imóvel rural, concorda? E aí nós temos que no Brasil a criatividade é gigantesca. E o indivíduo pensa assim, bom, se eu tenho uma restrição a um espaço na minha propriedade, e essa minha propriedade está localizada na zona rural, o que eu posso fazer? Converso com os meus amigos vereadores, converso com o prefeito e tento uma mudança jurídica. O que faço? A alteração do plano diretor, em que aquela área que era rural passará agora a ser urbana. Nesse contexto, qual é a pergunta que nós temos que tomar muito cuidado? A reserva legal é voltada para a zona urbana, para a zona rural, para o imóvel rural. A pergunta é, se esse imóvel que está localizado numa zona rural, deixa pelo plano diretor desta localização e passa agora para a área urbana. Aí você fala, bom, na área urbana eu não tenho reserva legal. Tá aí, resolvi o problema. É só fazer uma alteração do plano diretor. Seria muito fácil e o legislador seria quase que uma ingenuidade de criança se ele permitisse isso. Qual que é a resposta? A resposta, anota, artigo 19 do novo Código. E o artigo 19, ele é categórico. Por quê? Ainda que nós tenhamos uma reserva legal dentro de um imóvel que passou a ser considerado numa área urbana, essa reserva legal não é desfeita assim. Porque senão tudo agora no Brasil será área urbana. Olha o que diz o artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal. Então, qual que é a regra? Ainda que o imóvel deixe de estar na zona rural, venha agora ser considerado aquele espaço uma área urbana, isso não faz com que a reserva legal seja extinta imediatamente. Quando que nós conseguiríamos então fazer essa extinção, fazer essa modificação? Olha a segunda parte do artigo 19. Que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo. Essa é a saída. Realizar, então, concomitantemente ao registro do parcelamento do solo, para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor, no que diz respeito ao artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. Está aí a saída. A nossa resposta está no artigo 19. Lembrando que, como regra, não vai ser extinta a reserva legal. Desde que, se desejar então a extinção, tem que aplicar a segunda parte do artigo 19. Complementa no seu caderno que aquilo que eu disse das quantidades, né, pré-determinadas, dá uma olhadinha no artigo 12, diz lá, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa. Tem que ter a cobertura, tá bom? E dentro do artigo 12, anota então o que diz respeito ao inciso 1º, localizado na Amazônia Legal, letra A, 80% no imóvel situado em áreas de floresta, 35% no imóvel situado em área de cerrado, 20% no imóvel situado em área de campos gerais. Inciso 2º, localizado nas demais regiões do país, 20%. Então, as diferenças específicas entre uma APP e uma reserva legal, nós acabamos de verificar. Lembra sempre do artigo 19, cuidado com a pegadinha de prova, ok? Nós já retornamos para dar continuidade.
Aluno, logo aqui na aba acima você pode participar do nosso fórum. Ele é um espaço de interação entre você, os outros alunos e os orientadores de aprendizagem, em que você pode compartilhar as suas dúvidas e esclarecê-las com os demais participantes do curso. Até mais!